Queridos, a paz do Senhor Jesus, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão em Parauapebas, no Pará. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, deixe muito like, compartilhe os nossos vídeos, deixe também seus comentários, ajude-nos a chegarmos mais longe através do ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 8 da classe de juvenis, a qual tem como tema o papel da liderança na igreja. O texto principal está em Colossenses, capítulo 4, versículo 17, que vai dizer: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Então, mediante já este chamado de Deus para eu e para você sermos líderes dentro da igreja, a gente precisa prestar bastante atenção e atentar com todo o coração a este chamado específico que Deus tem feito para as nossas vidas. Liderar dentro das nossas igrejas, dentro das congregações, dentro de uma comunidade cristã, de uma comunidade de fé, é um privilégio para aquela pessoa que está liderando naquela igreja, porque é um chamado específico de Deus para esta pessoa. Nós veremos melhor sobre isso nos pontos e subtópicos dessa lição. Existe um chamado coletivo, onde Deus chama a todos para uma função, e existe também um chamado específico, um chamado que eu posso dizer assim, é um chamado que é específico para o líder trabalhar, ajudando os irmãos a crescer, ajudando os irmãos a se edificar, ajudando aos irmãos a continuar a sua caminhada de fé durante todo o percurso. Por isso é importante o líder, a pessoa que é chamado para esse chamado específico, atentar com toda devoção para este chamado, aplicar, trabalhar com toda a alegria de coração para este chamado. A leitura bíblica em classe dessa lição está em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. O versículo 5 dessa leitura bíblica em classe, eu quero destacar aqui para os professores, amigos, irmãos, vai dizer o seguinte: por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Quando uma pessoa é chamada para liderar, para exercer algum cargo na igreja, a gente vai na frente, é empossado, o pastor ou o dirigente da igreja, ele ora impondo as mãos, empossando o líder, empossando aquela pessoa naquela função, e essa pessoa imediatamente, ela começa então a desenvolver o dom que Deus tem dado para ela, a despertar o dom que Deus tem dado para ela. E Deus tem dado para todos nós um dom específico, que nós precisamos despertar e desenvolver na igreja. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui para o pastor da igreja pastor Timóteo, que ele tinha um dom e ele precisava despertar este dom, porque o apóstolo Paulo sabia que ele era um homem de Deus, que ele era um homem que entregou a sua vida a Deus, a sua vida em Jesus com todo o coração, com toda a devoção, porque ele diz aqui no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, quando habitou primeiramente na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então o apóstolo Paulo conhecia muito bem a fé não fingida de Timóteo, e por isto ele acreditava. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, trazendo por dias atuais, acontece a mesma coisa. Deus, ele já entrega para nós um dom, para que nós possamos despertar esse dom. Para quê? Para a edificação mútua da igreja, para a edificação de todos dentro da nossa comunidade
de fé. Sintetizando na nossa lição, vai dizer o seguinte: a Igreja de Cristo tem como líder, o líder maior, o próprio Cristo, que é a cabeça da Igreja. Com certeza, o nosso exemplo maior e o exemplo que deve ser seguido por todas as lideranças de dentro da Igreja é o próprio Cristo. O próprio Cristo, ele foi servo, ele foi prudente no momento certo. O próprio Cristo, ele nos deu o exemplo de como nós deveríamos seguir, porque ele, sendo como em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, humilhou-se, fazendo em forma de servos. Ele veio ao mundo para poder nos mostrar o exemplo de que, como ele sendo Deus, ele desceu ao mundo e se fez servo. Ele veio ao mundo para quê? Para salvar todos aqueles que acreditariam nele, para salvar o pecador, porque nós não tínhamos mais possibilidade de sermos salvos por causa da nossa natureza. Mas Cristo, enxergando esta falha no ser humano, desceu do céu, se tornou humano, para que nós possamos então ter a oportunidade novamente de ter paz com Deus. No entanto, enquanto organização, Deus instituiu líderes que conduzem o rebanho e administram as atividades necessárias para o bem comum. Cristo é o nosso maior exemplo, né? E como maior exemplo, ele desenvolveu ministérios dentro da igreja para que a igreja pudesse crescer, para que o rebanho dentro da organização pudesse crescer espiritualmente. A introdução vai dizer o seguinte: a liderança cristã não se resume apenas em um cargo, trata-se de uma vocação e um chamado divino, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que vai dizer que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Falando aqui, apóstolo Paulo, ainda de Jesus Cristo, que nos chamou e nos salvou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação, antes dos tempos dos séculos. Então Jesus Cristo, ele já nos chamou pela sua presciência, ele já conhecia, né? E ele sabia aqueles que iriam ser chamados. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar do seguinte: a importância na igreja, a importância dos líderes na igreja, com o propósito de que salvação continuasse a ser anunciada. Cristo escolheu 12 homens e os capacitou para dar sequência à missão a ele iniciada. Cristo saberia que após a sua partida precisaria da igreja aqui na terra para poder dar sequência, anunciar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. Cristo sabia muito bem, e ele então escolhe já de primeiro 12 apóstolos, 12 pessoas comuns como eu e você, né, para poder capacitar, enchê-los do Espírito Santo e eles fazerem a diferença por todos os séculos, por todo o mundo, fazer a diferença ao longo dos tempos, como eles fizeram. Os apóstolos até hoje é lembrado com muita veemência dentro da religião cristã pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pelos seus testemunhos, pelos seus erros também, para que nós possamos aprender, né? E essas pessoas foram pessoas comuns, chamadas para ser líder da igreja, já iniciando aí, né, o exemplo de Cristo através dos 12 apóstolos. Eles foram escolhidos por Senhor não porque eram capacitados, não, mas eles foram escolhidos para ser capacitados, porque o Senhor faz isso. É o que diz Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fala que eles seriam revestidos do poder, que o Espírito Santo viria sobre eles e o capacitaria. E Jesus sabe disso. O Espírito Santo é ele quem conduz o homem, ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem transforma o homem através da palavra de Deus. Ele capacita e ele direciona, o Espírito Santo de Deus. É por isto
que Jesus chama pessoas comuns, pessoas que muitas das vezes não têm capacidade, mas os capacita para exercer uma excelente obra, uma obra que leva as pessoas para o céu, que é a pregação do Evangelho. O primeiro subtópico dessa lição vai dizer o seguinte: o papel do líder na igreja. Cristo estabelece na igreja homens vocacionados e comissionados por ele para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos. Por que o aperfeiçoamento de todos os santos? Porque após nós aceitarmos a Cristo, após nós começarmos então a fazer parte de uma comunidade de fé, aceitando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ainda há possibilidade de nós cometermos falhas, porque isso vai acontecer porque no momento em que nós aceitamos a Cristo, nós já somos salvos, mas existe um processo a seguir até a eternidade. Que processo é esse? É o processo de desenvolvimento e crescimento espiritual, que nós possamos ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo, dia após dia, né? Mês após mês. Né? Um novo convertido é diferente de uma pessoa que já tem 10 anos de convertido, porque essa pessoa de 10 anos já amadureceu espiritualmente na sua caminhada de fé, e um novo convertido ainda precisa aprender. E é justamente neste ponto que entra a liderança específica da igreja, que são o pastor, que é os auxiliares, os diáconos, os presbíteros, né, todos aqueles que exercem aquelas funções específicas dentro da igreja, líder de jovem, de adolescente, líder de círculo de oração, líder de obreiros, né, líder de missões, de família, todas essas professores da escola bíblica dominical, entre outros, todas essas funções são funções específicas, chamados específicos de Deus para poder aperfeiçoar os santos. É o que diz então sobre o aperfeiçoamento dos santos, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 16, onde diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo isso, meus queridos irmãos, todo chamado é para a edificação da pessoa como coletiva, né, como um grupo de pessoas, e para a edificação também da pessoa individualmente falando. O Senhor nos chama para isso, para que nós possamos trabalhar e edificar os irmãos a se fortalecerem na fé e no Espírito Santo. Segundo subtópico, a base da liderança cristã. A base de toda liderança cristã é o próprio Deus. Toda autoridade é constituída por ele, conforme Romanos 13, 1. Toda autoridade que existe eclesiástica dentro da igreja, primeiramente tem uma base própria, que é o próprio Deus. É o próprio Deus que escolhe a pessoa a trabalhar dentro da igreja. Isso precisa ser muito claro, precisa ficar claro. Porque às vezes nós recebemos o convite, você, meu querido líder, meu querido professor, fale isso para os seus alunos. Às vezes que as pessoas recebem o convite para liderar e a pessoa fica na dúvida, sem saber se realmente é de Deus aquele convite. Saiba que todo convite que surge dentro da igreja, pelo líder da igreja, pelo pastor de área, pelo dirigente da igreja, ou por qualquer pessoa que seja homem de Deus dentro da igreja, este convite ele vai ser confirmado mediante os dias que forem se passando. O convite ele vai ser confirmado pelo próprio Deus. Às vezes, a pessoa dentro da igreja já tem uma chama ardente, já tem uma vontade de trabalhar numa determinada área. Isso já pode ser uma confirmação de Deus. Se você tem vontade de trabalhar com adolescente, se você tem vontade de ser professor, se você tem vontade de liderar algum departamento, né, e essa chama já está ardendo no seu coração, essa vontade já está ardendo no coração, o chamado da pessoa já é apenas uma confirmação de Deus, porque você já está querendo, e já está querendo fazer algo dentro da casa do Senhor. Mas saiba
que isto já é uma confirmação de Deus para que você possa exercer o seu chamado com excelência. Existe ainda dentro da igreja, dentro dos propósitos divinos de Deus, a vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus que é determinativa. A vontade de Deus permissiva é que Ele permite algumas coisas que aconteçam. Ele permite que algo aconteça neste mundo, às vezes para nos ensinar algo, ou às vezes para nos disciplinar. E existe também a vontade determinativa do nosso Senhor, nosso Deus, que é o que acontece, por exemplo, com a igreja. A igreja, como um grupo de pessoas, já está determinada a chegar no céu, já está decretada a chegar no céu. É como se fosse um navio, A igreja é como se fosse um navio, que este navio ele chegará no seu destino. Esse navio ele navegará no mar até chegar ao seu destino. Agora, as pessoas individualmente dentro do navio, que fazem parte do navio, que estão dentro da igreja, podemos assim dizer, elas têm a permissão de Deus de pular desse navio, de sair desse navio ou continuar dentro do navio para chegar ao seu destino. Esta é a vontade permissiva. Ele não vai impedir que eu, por exemplo, saia da igreja, podemos dizer assim, se afaste dos caminhos do Senhor, sendo que isto é a minha vontade. A minha vontade de sair da casa do Senhor permite que Deus permita que eu saia. Permita que Deus permita que eu saia. Agora, se eu permanecer dentro desse navio até chegar ao ponto final, se eu permanecer dentro da igreja como instituição, como igreja visível e invisível, nós estudamos isto com relação a outras lições, se eu permanecer dentro da igreja até o destino final, até o arrebatamento da igreja, até Cristo vier buscar a sua igreja, eu com certeza serei salvo, porque eu estou dentro da vontade permissiva de Deus de continuar dentro da igreja. O decreto e a determinação de Deus é que a igreja chegue ao céu. E a permissão de Deus individualmente é que eu posso, muito bem, não querer continuar dentro do navio ou permanecer dentro do navio. Segundo ponto, o perfil bíblico de uma liderança cristã. O líder cristão precisa ter identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, é o que diz Efésios 5, 23. Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem manda, é Ele quem direciona o próprio corpo. Eu estou aqui com o meu corpo, um exemplo bem básico. A minha cabeça está aqui falando com vocês, as minhas mãos estão movimentando, a minha boca está falando. Por quê? Porque a cabeça, o cérebro, meus sentidos, onde existe aqui o centro das emoções, está fazendo com que o meu corpo se manifeste, se movimente, faça os gestos que a minha mente, a minha cabeça está pedindo para fazer. A igreja, falando de igreja de maneira coletiva, ela é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela precisa obedecer à cabeça, que é o próprio Cristo. Ela precisa fazer aquilo que Cristo manda ela fazer. Ela precisa obedecer às ordenanças do Senhor através do seu mandato, de serem pessoas que ajam para que a glória de Deus possa ser glorificada aqui na terra, para que o nome do Senhor possa ser louvado aqui na terra e para que mais pessoas conheçam a Jesus Cristo como Salvador. O primeiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte, desse segundo tópico, vai dizer o seguinte: existem algumas qualificações que são indispensáveis a um líder e precisam ser cultivadas. Que é, por exemplo, uma delas, a principal, é a capacidade de autogerenciamento. Existem várias qualificações que o líder precisa ter, mas uma que eu quero destacar aqui neste primeiro subtópico é a capacidade de autogerenciamento. Essa pessoa precisa ter essa capacidade de autogerenciamento. Se ela não consegue gerenciar a sua própria vida, a sua própria casa, como é que ela vai conseguir gerenciar a própria casa de Deus, a família de Deus?
Segundo subtópico dessa lição vai dizer o seguinte: o exemplo da liderança de Jesus. Cristo é o nosso maior exemplo também no quesito liderança. Até mesmo gestores renomados no meio secular estudam nosso mestre como um modelo atemporal de líder. É o caso aqui que eu vou citar aqui, não está na lição, mas vou citar aqui um exemplo que os professores podem até levar para os seus alunos. É o caso aqui do professor, escritor, ex-ateu, Augusto Cury. Augusto Cury é muito conhecido na literatura secular. Ele é um ex-ateu. Ele, estudando a vida de Cristo, Jesus histórico, procurando a fundo conhecer mais Jesus Cristo, ele começou a ser moldado e transformado pelas Sagradas Escrituras. Ele, como psicólogo também, começou a entender as atitudes de Cristo, o comportamento de Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras. Ele foi fascinado por este comportamento. E então ele começou a ser convencido, através das Sagradas Escrituras, que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus e que realmente ele era um homem muito especial para Deus. Através dos seus milagres, através dos seus prodígios, através do seu comportamento, como por exemplo, quando ele foi traído por Judas, e Judas deu um beijo no seu nariz, no seu rosto, Jesus perguntou a Judas: amigo, a que vieste? Esta é uma das passagens que professor, ex-ateu, teólogo, e psicólogo Augusto Cury descobriu e ficou totalmente sem entender o porquê que Cristo estava agindo daquela maneira. Foi isso que fez ele começar a avançar os seus estudos. E o estudo da palavra, conhecendo mais a Jesus, ele chegou então a reconhecer que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, e ele então se tornou cristão neste meio, neste mundo. Por isso que é importante o exemplo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele nos constrange com seu amor, com a sua graça e com o seu exemplo de liderança. Terceiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: a vocação e o chamado para a liderança. O chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição e tamanha responsabilidade diante de Deus e dos homens. Aqui vamos falar um pouco sobre o chamado coletivo e o chamado específico. O chamado específico já detalhei para os irmãos aqui, para os professores, que é um chamado para a edificação mútua, aperfeiçoamento dos santos dentro da igreja. E o chamado específico é que todo crente tem, todo salvo tem, de anunciar a Jesus Cristo o evangelho da salvação a toda criatura. Anunciar a toda criatura, porque todos precisam ouvir a palavra de Deus, todos precisam conhecer este evangelho. É o que diz aqui em Marcos 16:15, que nós somos chamados para pregar por todo mundo, por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É necessário, faz parte do chamado coletivo, que é o nosso primeiro subtópico deste terceiro ponto. Todos por certos foram chamados, salvos por certos foram chamados para anunciar o evangelho de Jesus, para pregar as boas novas a todos aqueles que estão perdidos, os cativos, oprimidos, necessitados, naqueles que estão sem esperança, todos aqueles que estão afundados no mundo dos vícios, das drogas, todos aqueles que não conhecem a Jesus precisam conhecer esse evangelho de Jesus para que eles possam então ter alegria no seu coração e ter a oportunidade de serem salvos e viverem com Cristo por toda a eternidade. Esta é uma função especial também que Deus dá a todos aqueles que são salvos, o chamado coletivo. Agora, o chamado específico é mais fundamentado dentro da igreja, como eu expliquei muito bem para os irmãos aqui, que o chamado ele precisa, além de a pessoa querer e sentir a chama ardendo no seu coração, ela precisa também dessa confirmação de Deus, para que Deus possa então usar alguém aqui na terra e chamar esta pessoa, para que esta pessoa possa então exercer a atividade que possa ter dentro da congregação. Alguns exemplos de chamados coletivos, específicos, melhor dizendo,
é de Abraão, que Deus chamou Abraão para uma grande obra, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1. Moisés, Deus chamou Moisés para uma grande missão. Exemplo, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Outro exemplo é de Samuel, que o Senhor chamou Samuel, sendo ele ainda bem jovem, né? 1 Samuel capítulo 3, do versículo 3 a 4, capítulo 1, do versículo 3 e 4. Jeremias também, Deus chamou desde o ventre da sua mãe, Jeremias capítulo 1, versículo 5. O profeta Jonas, Deus chama Jonas independente da sua vontade. Jonas não queria exercer a sua função de profeta e anunciar as grandezas de Deus para o povo de Nínive, mas Deus, segundo a sua vontade, chama ele e faz ele se convencer que é necessário que isso aconteça. É o que diz Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Então, para concluir, meus irmãos, nós vimos aqui que o chamado de Deus ele é necessário para a edificação do corpo de Cristo dentro da igreja e para que as grandezas de Deus sejam anunciadas também para todos os povos. E todo líder, ele precisa entender as suas responsabilidades com relação a esse chamado. Porque quando Deus chama, ele quer que o líder cumpra. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você sente um chamado específico dentro da igreja, exerça este chamado, porque Deus está esperando que você apenas tome a atitude de começar a exercer este chamado, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. Deus chama também a pessoa assim, ela está com vontade. E durante o percurso, durante o trajeto, esta pessoa, Deus vai fazendo com que essa pessoa comece a se envolver nas atividades e amar o serviço da obra e no futuro ser um grande líder para a glória de Deus. É um chamado especial, tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que os irmãos tenham gostado desta videoaula. Rápidos comentários aqui. Tem muita coisa que, se a gente fosse falar de tudo que a lição ela tem, nós precisaríamos de muito mais tempo, tá bom? Mas eu espero que tenha ficado claro para os irmãos, tá? E eu tenho certeza que os irmãos irão dar uma excelente aula nesta próxima semana. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo nosso Senhor Jesus nos permitir.